Os egípcios sempre foram cercados de mistério. Suas pirâmides gigantescas, seus rituais sagrados, sua escrita simbólica. Mas por trás de tudo isso, existe uma pergunta que quase ninguém faz. E quando faz, não encontra respostas claras. De onde afinal vieram os egípcios? A história oficial diz que eles se desenvolveram ali mesmo, às margens do Nilo. Mas e se eu te disser que há evidências, escondidas em textos antigos, em análises genéticas e em estruturas que desafiam o tempo, que apontam para uma origem muito mais antiga, complexa e inesperada? Se prepare, porque hoje vamos explorar uma jornada que vai além da história conhecida. Vamos mergulhar na origem proibida do povo egípcio, uma origem que talvez não seja exatamente deste mundo. Tudo começa antes mesmo do que chamamos de Egito Antigo, muito antes das pirâmides existirem, antes mesmo de a escrita ser inventada. Os próprios egípcios antigos falavam de um tempo perdido, chamado de Zep-Tepi, o primeiro tempo. Um período em que os deuses caminhavam entre os homens e onde civilizações avançadas teriam surgido e desaparecido. Zep-Tepi não é apenas uma lenda. Ele aparece em registros do templo de Edfu, esculpido em paredes de pedra com uma precisão assustadora. E esses textos afirmam que os primeiros habitantes do Egito não eram humanos comuns, mas seres brilhantes que vieram do céu ou das águas. Isso por si só já é estranho. Mas quando olhamos para os povos do mar, os pré-dinásticos, os berberes, os nubianos e até mesmo tribos do Cáucaso, começa a surgir um padrão. Todos compartilham símbolos, genes e práticas que coincidem com a base da civilização egípcia. Será coincidência? Pesquisadores como Stephen Meller e Dr. Robert Schoch acreditam que o povo egípcio tem raízes que vão muito além da África. Alguns apontam para a Atlântida, outros falam em sobreviventes de uma civilização anterior ao dilúvio, aquela mesma que aparece em quase todas as culturas antigas do planeta, da Mesopotâmia à América Central. A Esfinge, por exemplo, mostra sinais de erosão por água, o que indicaria que ela foi construída milhares de anos antes do que diz a arqueologia tradicional, em um tempo em que o deserto ainda era verde e chovia no Saara. E quem vivia lá naquele tempo? Seria esse povo, anterior aos egípcios, os verdadeiros fundadores daquela civilização? Seriam os chamados Neteru, deuses com forma humana, descritos como altos, com feições diferentes do egípcio comum e com conhecimento avançado. Estudos genéticos em múmias egípcias revelaram algo surpreendente. Muitos dos faraós e nobres do Egito tinham uma maior proximidade genética com populações do Oriente Médio e Europa do que com populações africanas vizinhas. Isso abalou completamente o mundo acadêmico. E mais, algumas múmias, como a do faraó Ramsés II, apresentavam traços caucasianos e até cabelos ruivos. Isso não significa que os egípcios eram europeus, mas que existia uma mistura complexa, ancestral, de povos que vieram de muitos lugares diferentes, talvez por mar, talvez fugindo de algo, ou guiados por uma missão. Uma dessas teorias afirma que uma elite sacerdotal, vinda de uma civilização submersa, chegou ao Egito trazendo conhecimento sobre matemática sagrada, engenharia, astronomia e espiritualidade. Eles fundaram as primeiras escolas de mistério e passaram seus ensinamentos à linhagem dos faraós. Essa elite teria sido responsável pelas primeiras grandes obras, como a pirâmide de Djoser, o complexo de Saqqara e até mesmo a misteriosa pirâmide de Meidum, hoje parcialmente desabada. Mas aqui está o ponto mais importante. Com o tempo, esses conhecimentos foram se perdendo. E o que restou para a posteridade foi apenas o que os egípcios chamavam de recordações dos deuses. E esses deuses
Ísis, Osíris, Tot, Horus seriam apenas símbolos? Ou seriam nomes dados a mestres antigos, seres de outra dimensão, ou sobreviventes de um mundo perdido? A cosmogonia egípcia fala da colina primordial, o primeiro pedaço de terra que surgiu do caos das águas. E, curiosamente, muitas culturas falam do mesmo conceito, inclusive as maias e os hindus. Tudo indica que os egípcios herdaram algo, uma memória, um legado, uma missão. E essa missão era manter viva a sabedoria de um tempo perdido. Ao longo dos milênios, o Egito passou por invasões, mudanças culturais, transformações religiosas. Mas o núcleo dos seus mitos, a obsessão pela vida após a morte, pela ressurreição, pela ascensão espiritual, nunca mudou. Isso porque talvez eles soubessem algo que nós ainda estamos tentando descobrir. A origem dos egípcios, portanto, não está apenas na geografia ou na genética. Ela está no mistério. Ela está no legado deixado em pedra, em hieróglifos, em templos alinhados com as estrelas. Ela está em nós. Sim. Porque a pergunta certa talvez não seja de onde vieram os egípcios, mas o que eles vieram nos ensinar. O Egito não é apenas um país antigo, é um eco, uma chave, um espelho do que fomos e do que ainda podemos ser. Curta, comente e compartilhe, e prepare-se para questionar tudo o que você achava que sabia sobre a história da humanidade.